Boa noite, pessoal. Boa noite, familiares. Meu nome é Rodrigo, eu sou terapeuta aqui na clínica Health Life. Como de costume, a gente vai continuar as lives aí falando, conscientizando vocês sobre a codependência, utilizando o material que é utilizado aí no grupo Amor Exigente. Nas últimas quartas-feiras, pessoal, dei vários temas aí que estava trabalhando os 10 princípios do Amor Exigente. Lembrando que o Amor Exigente, pessoal, é um grupo que foi fundado lá nos Estados Unidos, posteriormente à fundação do AA, porque perceberam que pessoas que tinham problema com substância, álcool, drogas, também adoeciam, os familiares também ficavam doentes. Porém, eles não tinham uma doença, um transtorno mental, né, e comportamental como a dependência química, porém eles tinham um transtorno emocional, que é chamado de codependência, gerado pelos comportamentos dos familiares adoecidos pela dependência química. Então, pessoal, o Amor Exigente foi fundado nos Estados Unidos, como eu disse, na década de 50. Posteriormente, chegou no Brasil em 1984. O objetivo do Amor Exigente é qual, pessoal? Orientar e melhorar a relação entre os familiares de dependentes químicos de álcool ou drogas, né? Lembrando que o lema, pessoal, do Amor Exigente é o quê? Torná-las cada vez melhores. Sempre vou repetir isso aqui, pessoal. Torná-las o que melhor? Tornar as relações familiares melhores. As relações familiares de famílias que têm familiares que têm problema com dependência química. Porque o uso de substância química, pessoal, afeta o comportamento das pessoas. E isso acaba gerando vários conflitos dentro da família. E acaba também as duas partes sofrendo, tanto o dependente químico, tanto o familiar. Então, para isso, ambos precisam se tratar. No momento, pessoal, vocês estão passando pela parte de vocês, que é o tratamento, que é o tratamento aqui na clínica, né? Health Life, que é um tratamento de reabilitação, né? Para que vocês se reabilitem do uso de substância. Falando um pouquinho aqui, pessoal, do Amor Exigente, né? O Amor Exigente é um programa de amor, né? Mas como eu falo aqui em todas as reuniões, é um programa de amor, mas um amor que ensina o quê? O amor ele tem que impor limites. Não é um amor em que eu posso fazer tudo, é um amor em que eu posso impor limites nas relações, que eu não perca a minha identidade por causa do comportamento do outro. E é isso que acontece quando a pessoa se torna codependente da outra pessoa. Então hoje, pessoal, hoje nós vamos trabalhar os princípios, né? A gente parou no quinto princípio, princípio libertador. Hoje não vou falar dos princípios, eu vou dar uma pausa e vou falar do quê? Explicar um pouquinho mais da relação entre a dependência química e a codependência. A diferença de uma para a outra e como que uma contribui para a outra. Então, falando um pouquinho, pessoal, da codependência. O que é a codependência? A codependência pode ser definida como um transtorno emocional, como eu disse, pessoal. O familiar de vocês, ele adoece de forma emocionalmente. É um transtorno emocional característico de familiares onde outras pessoas que convivem com dependentes químicos. É um fenômeno psicológico interpessoal que afeta o bem-estar emocional, físico, profissional de milhares de pessoas no mundo inteiro, pessoal. Então a codependência, pessoal, é um transtorno emocional que a pessoa adquire convivendo, né, e tendo relações conflituosas com dependentes químicos, de álcool e droga. Então também é uma doença, né? Porém é uma doença, um transtorno emocional, que a pessoa precisa procurar ajuda e se tratar, porque aqui vocês estão fazendo a parte de vocês, como eu disse. O tratamento de vocês consiste em algumas etapas. Quais são essas etapas, pessoal? Sempre eu gosto de focar isso aqui. O tratamento consiste no quê? Quando vocês chegam na clínica, passam pela fase do quê? Desintoxicação. É onde a substância química vai saindo do seu organismo através, né, de um bom sono, dormir no horário certo, né, alimentação balanceada, né, exercício físico, né, algumas pessoas utilizam-se de medicação também. Tudo isso contribui, pessoal, para eliminar a substância do seu organismo. Então essa é a primeira parte do tratamento, a desintoxicação. Depois, juntamente, vem a outra parte do tratamento, pessoal. Qual que é a outra parte? Conscientização da doença. É onde vocês vão pegar ferramentas de entender o que é a dependência química, né? O que motiva e leva e gera motiva vocês ao uso de substância química, né? Quais são os seus gatilhos, quais são as suas reservas, quais são a inabilidade de lidar com sentimentos e emoções que vocês têm, que talvez podem ser um fator motivador aí para o uso de substância, né? Lembrando que o dependente químico, pessoal, tem uma inabilidade muito grande de lidar com sentimentos e emoções.
E para alguns, isso pode se tornar o quê? Um gatilho, né, que vai levar ele ao uso. Como eu disse aqui, pessoal, por que o codependente sofre tanto? Porque a codependência é um fenômeno psicológico. E intra e interpessoal significa o quê? Que esse transtorno ele afeta tanto a parte física, né, da pessoa, como também as relações interpessoais entre o grupo da família ali. E estabiliza tanto que afeta o quê? O bem-estar emocional, físico e profissional. A pessoa adoecida com codependência, pessoal, não sei se vocês se identificam, mas os familiares que estão adoecidos pela codependência não conseguem pensar em outra coisa a não ser ajudar aquela pessoa que está passando por aquele problema. Então ela não consegue mais pensar de maneira racional, ela só pensa na pessoa, ela não consegue mais trabalhar, ela não consegue fazer atitudes saudáveis, ela não consegue sair, passear, não, ela tem que se preocupar excessivamente com como que ela vai ajudar a pessoa. E isso acaba adoecendo a pessoa emocionalmente. Essa é uma das características da codependência. Então, pessoal, são alguns sintomas aqui para vocês verem. Se a pessoa quer saber se ela é um codependente ou não, ela pode fazer uma análise. Tem alguns sintomas que eu trouxe aqui para os familiares, para que eles possam se questionar se eles se tornaram ou não codependentes de vocês. Alguns sintomas que podem sinalizar aí a doença da codependência. Primeiro, necessidade de agradar os outros. A família, muitas vezes adoecida, ela quer o seu bem, ela quer te ajudar, porém ela não sabe como. Então ela acha que te agradando e fazendo a sua vontade, ela está fazendo certo, porém é o errado. É uma característica do quê? Da codependência. Muitas vezes a família se torna o quê? Uma facilitadora do seu uso. Então, para evitar isso aí, ela tem que estar ciente de quais são esses sintomas. O primeiro é a necessidade de agradar os outros. E esses outros aqui, nessa frase, a necessidade de agradar o dependente químico. Porque o dependente químico, ele não pode ser frustrado. Ele não pode, as coisas têm que ser do jeito dele. Quando não acontece do jeito dele, né, ele se frustra. Então a família já sabe disso. Então, com medo de frustrar vocês, ela faz tudo do jeito que você quer. E isso aí acaba te adoecendo mais ainda. Ela se torna uma facilitadora, como eu disse, do seu uso e de você continuar usando. Para quebrar isso aí, ela precisa se tratar e entender esses sintomas aqui da dependência química, da dependência, da codependência. Outro, dependência de opinião dos outros. Ela se apega muito na opinião dos outros. Já viu? A família tem a sua família, aí tem vocês, aí tem as pessoas que te conhecem, seus vizinhos, seus outros parentes, e seus parentes mais próximos, sem ser pai e mãe, os outros parentes, começam a interferir na relação. Começam a dar palpite, falar isso, falar aquilo, porque esse não tem como mais, porque você continua fazendo isso para ele não dá valor. Então a pessoa começa também, além de sofrer o sofrimento que ela sofre sozinha, por não conseguir te ajudar, as outras pessoas já começam a se incomodar demais com a opinião das outras pessoas também. Então isso aí é o que? Dependência de opinião dos outros. Outro sintoma para identificar se a pessoa se tornou uma codependente é qual? A sensação de vazio quando o outro está distante. Olha como que é a dependência emocional, o transtorno emocional. A pessoa está em casa, fazendo uso abusivo de álcool ou droga. Aí a pessoa está sofrendo, a outra dando trabalho, não dorme, preocupada, várias coisas. Aí quando a pessoa vai para um tratamento, fica distante, a pessoa também sofre. Isso aí é o que? Dependência emocional. Aí muitos de vocês falam assim, eu estou aqui, mas a minha família está lá tranquila. Não está tranquila, porque ela está preocupando com você aqui dentro. Por quê? Porque há um desses sintomas aqui. Sensação de vazio quando o outro está distante. Mesmo quando o outro estava lá dando problema, beleza, agora saiu para se tratar, mesmo assim a família ainda preocupa, ainda tem essa sensação de vazio, porque ela se tornou codependente de você. Outro sintoma, ausência de interesse fora do relacionamento. Pessoal, essa ausência de interesse fora do relacionamento é o que? Ela não vê outro interesse a não ser quando ela está junto com você. Não sei se vocês já pararam para perceber isso. A mãe, o pai, a esposa, não sei. Mas quando vocês estão lá, ela não tem interesse em falar assim, eu vou num shopping passear, eu vou na casa de fulano de tal, eu vou fazer isso, eu vou arrumar meu cabelo. Não,
Ela não tem mais interesse, porque o interesse dela é o quê? A dependência química tem um aspecto, que é a obsessão. A obsessão é a ideia fixa, que é o quê? No uso de droga. O codependente, a obsessão é quem? Você. Ele se torna obsessivo por você. Ele quer te ajudar de toda forma, mas de certa maneira, se ele não entender isso aqui, ele não está te ajudando, ele está atrapalhando o seu processo de recuperação. Então, por isso que ele tem que entender que ele também está adoecido, o familiar também está adoecido e precisa procurar um tratamento. E além disso, pessoal, ele precisa criar o quê? Firmeza e agir com firmeza com vocês. Porque, como eu disse, o Amor Exigente é um programa de amor, mas é um amor que eu posso fazer tudo. É um amor que sabe impor limites. Outro sintoma aqui, dificuldade para reconhecer as próprias vontades. A pessoa, pessoal, quando ela está adoecida pela codependência, ela já não tem mais vontade dela. Ela não tem mais aquela vontade de sair, como se diz, para se arrumar, para cuidar dela, ou comprar alguma coisa para ela. Ela pensa obsessivamente como vai te ajudar. Então ela acaba, o quê? Renunciando às próprias vontades, pessoal. Olha como que é o grau de dependência emocional. Ela renuncia às vontades dela para te ajudar. E mesmo assim algumas pessoas não dão valor nessa ajuda. Outro aspecto, ciúme excessivo, né? Aí já parte para aquelas pessoas que têm um relacionamento afetivo, né? A esposa, para quem é casado. As esposas, né? Mesmo, né, sabendo que vocês estão num período, né, de tratamento, ou às vezes quando estão lá de fora, ela tem aquele apego emocional em você, porque já passou tantos anos tentando te ajudar, tentando de alguma forma te mostrar o caminho ali para você sair da vida do uso de álcool ou drogas, ela se tornou dependente emocional. Então quando você não está perto ou está com outra pessoa, ela tem mesmo assim, ela cria essa relação de dependência, é onde vem esse ciúme excessivo. Outra característica, pessoal, da codependência, tanto do familiar como do dependente químico, é o que? A chantagem emocional. Ah, se você não fizer isso, eu vou fazer aquilo, né? O dependente químico às vezes usa muito isso. Ah, se você não me dá o dinheiro, então eu vou fazer outra coisa. Ah, se você não fazer isso do meu jeito, eu vou fazer aquilo outro. Isso aí é chantagem emocional, pessoal. Isso aí faz mal para vocês, faz mal para a família, né? Então vocês têm que trabalhar esse aspecto e a família também entender que nem sempre fazer a vontade de vocês é o certo, né? Às vezes é impor limites, né? E mostrar que nem sempre falar só sim vai te ajudar. Às vezes o não é o que às vezes vai ajudar naquele momento. É a forma assertiva de dizer o não quando é preciso falar o não. A última característica aqui, pessoal, é a mais forte, porque é a que mais a gente vê nas famílias: o cansaço físico. Então não tem como, pessoal, a gente ver uma pessoa que vive vários anos sofrendo dificuldades de relacionamento, conflitos, devido ao familiar que usa, né, álcool ou drogas, ela vai cansando com o tempo. E uma hora isso fica estampado na fisionomia dela, né? Pessoas que têm 50, 40 anos, tem 40, aparentam ter 50, tem 50, aparentam ter 60. O que é isso, pessoal? Ela envelheceu de uma hora, do nada? Não, cansou fisicamente, de tanto estresse e transtorno emocional causado pelo comportamento do dependente químico ou de álcool. Então, pessoal, muitas famílias às vezes até, né, cansam, né? E vocês estão aqui hoje porque, graças a Deus, a família de vocês cansou, mas ela não desistiu de vocês, né? Ela está investindo mais uma vez, mais uma chance. Por isso que eu falo, dê valor ao tratamento, dê valor a essa chance que a sua família está te dando. Porque, de certa forma, a família também cansa. Ela cansa fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, né? São anos, né? Varia, né? Tem pessoas aqui que é a primeira internação, tem outros que já têm outras internações, mas são anos, né, passando por problemas, discussões, conflitos e até mesmo, né, o medo de perder vocês aí numa situação, né, de risco. Agora, pessoal, eu queria que vocês fizessem, para a gente fazer uma reflexão aqui sobre as duas doenças. Vocês estão aqui por um motivo. Ao longo dos anos, fazendo o uso e o abuso de substância química, vocês se tornaram dependente químico. E o que é a dependência química, pessoal? A dependência química é um transtorno mental e comportamental causado por quê? Pelo uso abusivo de álcool ou drogas.
Então, pessoal, hoje a dependência química é considerada um transtorno mental e comportamental, uma doença. É um CID, F19, transtorno, né, mental e comportamental causado pelo uso abusivo de substância química, dependência química, de álcool ou drogas. A dependência química, pessoal, ela é progressiva, incurável e fatal, porém ela tem tratamento. É o que vocês estão fazendo aqui na clínica hoje. Como a codependência tem sintomas, a dependência química também tem sintomas. Quais são eles? Sintomas físico, mental e espiritual. Físico, compulsão. A partir do momento que a pessoa inicia o uso ali, ela não consegue mais parar. Ela quebra, ela perde valores, ela perde bens materiais, ela perde saúde, mas ela não consegue interromper o uso, a não ser que ela seja interrompida, que ela venha para um processo de tratamento ou procure ajuda de outra forma. Mas sozinha, ela não consegue. Pessoal, o dependente químico tem que entender uma coisa: sozinho, não tem como. A gente tem que conscientizar que a gente precisa de ajuda. Quando a pessoa se torna dependente químico, ela precisa de outras pessoas para ajudarem ela. E esse pedido de ajuda, pessoal, é o mais difícil que o dependente químico não faz. Pedir ajuda e aceitar que precisa de ajuda. Sintomas, né? Compulsão, eu já falei. Obsessão. Como eu disse aqui, a obsessão é o aspecto mental da doença. Por quê? É aquela ideia fixa. 24 horas o quê? Como arrumar meios e formas de obter a substância. Então é o sintoma mental da doença, que é a obsessão. A ideia é fixa. O sintoma espiritual é o egocentrismo. O egocentrismo, pessoal, é o maior causador, às vezes, das relações conflituosas. E quando a pessoa está dominada pelo egocentrismo, ela só pensa nela. Ela é egoísta, ela não tem gratidão, né? Ela faz a família sofrer e ainda acha que a culpada é a família, sendo que os comportamentos é dela. Porém, como eu disse, a partir do momento que ela se torna consciente que ela tem uma doença, né, um transtorno mental, e lembrando, como eu sempre digo, comportamental, que o uso de droga não é somente, né, o problema não é só droga, são os comportamentos, então o transtorno mental e comportamental. Então, se a pessoa vem para o tratamento, ela tem que ficar ciente do quê? Ela precisa, primeiro, se abster do uso, isso vocês já fizeram, estão aqui na clínica. Segundo, aceitar o tratamento e fazer o quê? Modificar os padrões de comportamentos destrutivos que te levavam ao uso. Abandonar eles, trabalhar esse comportamento, trabalhar os efeitos de caráter para não voltar ao uso. Porque essa série de fatores aqui que você, nos seus comportamentos, você demonstrou, você adoeceu a sua família. Você se tornando um dependente químico, a sua família se tornou um codependente de você. E aí começou a apresentar todos aqueles sintomas ali. Então, pessoal, como disse aqui, mais uma vez eu vou ler. A codependência ela é definida como um transtorno emocional característico de familiares ou de outras pessoas que convivem com dependentes químicos. É um fenômeno psicológico interpessoal que afeta o bem-estar emocional, físico, profissional e esse final aqui que é importante, pessoal, de milhares de pessoas no mundo todo. Aonde existe um dependente químico, pessoal, eu resolvi isso. Um dependente químico, 5 pessoas ao redor estão doentes. Então, pessoal, deem valor na família de vocês, né? Levem a sério o tratamento, né? A família também aproveite as reuniões, procure frequentar o grupo do Amor Exigente, trabalhando os princípios aí do Amor Exigente, para aprender a lidar com vocês, pessoal. Lembrando que a família é o bem mais sagrado que a gente tem na Terra, né? Depois de Deus, é a família. Então a gente precisa, pessoal, tratar a nossa doença e dar um real valor aos nossos familiares que eles merecem, né?